Boa noite a todos, a paz do Senhor. Nesta ocasião, nós vamos fazer meditação no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículos de 1 a 11, que nos diz, o título do assunto diz o seguinte: os sonhos de José. Começa o primeiro versículo dizendo: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que os meus molhos se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras reinarás, tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, porém, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Para nós entendermos mais profundamente o texto, vamos recapitular alguns acontecimentos aqui, né? Jacó, pai de José, amava Raquel, filha de seu tio, e ele propôs casamento com ela, e o seu pai Labão disse: Tudo bem, trabalhe para mim durante 7 anos e te darei minha filha. Passados os 7 anos, o pai dela a entregou a Jacó. Jacó então teve a noite de núpcias. Pela manhã, Jacó percebeu que tinha sido enganado, que a mulher que tinha sido entregue a ele, a filha, não era a filha Raquel, que era a que ele queria, era Lia. Ao reclamar com seu sogro, o seu sogro disse que não se fazia assim naquelas terras, de dar a filha mais nova, que no caso seria a Raquel, antes da filha mais velha. Por isso ele tinha trocado as filhas, dado a filha mais velha, que era Lia. E Jacó, conversando com ele, eles acordaram o seguinte: Não, eu vou te dar a filha que tu queres, mas para isso tu vai trabalhar mais 7 anos. E assim Jacó fez. Porém, ele recebeu o pagamento adiantado, né? Ele acordou, Labão acordou com Jacó, que
ele daria primeiro Raquel a ele e ele trabalharia depois. E assim ele o fez. Ele recebeu primeiro ela como esposa e trabalhou para seu sogro mais 7 anos. Tudo bem. Naquela época havia muito essa questão das mulheres serem estéreis, né? Então, assim também aconteceu com essas duas mulheres de Jacó. Então, o que aconteceu? Lia teve, teve filhos, tudo bem, teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná. Mas ela, além disso, ela ainda deu a sua serva, a sua concubina, a, a Jacó, Zilpa, né, que gerou ainda Gade e Assé. Então, Raquel era estéril, Raquel não dava luz. Sempre acontecia isso, era muito comum. Então, o que aconteceu? Ela vendo que Elia estava dando filhos a Jacó, ela pegou a sua serva Bila e também entregou a Jacó. E a sua serva Bila gerou Dan e Naphtali. Talvez Jacó tenha entendido, tenha imaginado que seriam os únicos filhos que ele teria, né? Que não teria mais filhos. Porém, o último filho de Raquel, que no caso foi o segundo filho, porque Deus abriu a sua madre e ela teve José e teve Benoni, que ela deu o nome de Benoni, porém Jacó mudou para Benjamim. Na hora do parto ela faleceu, então quem ficou foi apenas José. Então José, na velhice de Jacó, foi o único filho vivo que ficou de Raquel. Talvez por esse motivo, né, tenha contribuído a questão também dela ter falecido, tenha contribuído para que ela tivesse, para que Jacó tivesse esse amor todo por ele. Mas de certo é que a Bíblia fala que devido a ele ser o filho da velhice, ele amava Jacó, amava José mais do que todos os seus irmãos. Certo. Essa é a introdução a respeito da história de Jacó, né? A origem que veio a origem da sua família, de tantos filhos que ele teve. Aí no versículo 1 fala que ele habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, esse foi um breve resumo a respeito da vida de Jacó. Versículo 2 diz que estas são as gerações de Jacó, sendo José, aí já começa a falar da história de José. 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então ele apacentava as ovelhas juntamente com os seus irmãos, os seus meio-irmãos, né? Porque eram filhos das concubinas. E o versículo diz que ele apacentava as ovelhas e trazia mais notícias ao seu pai. Versículo 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Na minha versão diz que Jacó fez-lhe uma túnica de várias cores, né? Mas tem algumas versões que fala que não usa o termo várias cores. Fala uma túnica talar comprida. A maioria dos autores, dos especialistas, dizem que o termo mais correto, né, no original, é justamente a túnica comprida, que era uma túnica que pegava a mão toda e até o calcanhar, cobria todo o corpo da pessoa. Independente de ser colorida ou de ser uma túnica comprida, poderia até ser as duas coisas, né? Uma túnica comprida e colorida. Era usada para justamente diferenciar as pessoas. Geralmente aquele que ia dominar sobre um certo grupo familiar
ou ia ter um certo poder em alguma localidade, ele recebia uma túnica diferenciada, né? Assim como os profetas tinham uma capa, uma túnica diferente, o mendigo também, aquele que era leproso, ele recebia uma roupa diferente para que as pessoas percebessem de longe que ele era um mendigo. Assim também, quem recebesse essa túnica colorida, ele iria ser imediatamente iam verificar que ele era uma pessoa diferente, né? Então tudo indica que Jacó pretendia tornar realmente José líder dos seus irmãos, o que nada lhes agradou. Então a Bíblia diz que, vendo pois seus irmãos que seu pai amava mais a José do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele mais pacificamente. Versículo 4. Versículo 5 diz que José teve um sonho. E este sonho foi contado, né? Ele disse que ele estava no campo, estava fazendo seus molhos, e o molho dele ficava em pé e o molho dos seus irmãos ficavam prostrados diante do molho dele. Então seus irmãos entenderam o sonho, que ele estaria dizendo que iria dominar sobre seus irmãos. E certo que isso também desagradou a seus irmãos. Tudo bem, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 8. Então isso acarretou mais um problema, mais ódio, né, a José. Não se sabe, a Bíblia não conta a intenção de José a respeito disso, se era realmente se engrandecer diante dos seus irmãos, mas acredito que não. Eu acredito que não, porque Deus era com José. Então Deus não seria com José caso José tivesse esse sentimento de querer se exaltar sobre seus irmãos. Não, eu acredito, né? Eu acredito mais que tenha sido por inocência, né? Que ele não imaginava que realmente ele iria dominar sobre seus irmãos. Mesmo porque ele não era o primogênito, né? Ele era o mais novo. Versículo 9 diz que teve José outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho. E vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando isso a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que teve? Até o próprio pai dele, Jacó, disse: Que sonho é este que tiveste? Como se José mandasse em seus próprios sonhos. Se ele pudesse dizer: Hoje eu vou sonhar isso ou aquilo. Então, até o próprio pai o repreendeu. Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Quer dizer, o próprio pai e os irmãos também entendiam o sonho que José estava tendo, que ele iria dominar sobre eles. Versículo 11: Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O versículo 11, no finalzinho, diz que Jacó, porém, guardava este negócio no seu coração. Ou seja, Jacó entendia que aquilo era algo diferente, que era algo do Deus Todo-Poderoso, que não era um sonho comum e que também Jacó não estava falando aquilo para se engrandecer. Então, de certo que, continuando a história, mas não nesses versículos, eles tiveram um plano. Qual era um plano? Matar seu irmão caçula, matar José. Certo. Quem deveria ter o direito de primogenitura? Quem seria o herdeiro da primogenitura? Deveria ser Rúben, que era o filho mais velho.
tudo bem, ele talvez devesse ter ódio, ele talvez devesse ter medo de que ficasse sendo dominado pelo seu irmão. Então, se um dos irmãos pudesse ter, ou devesse ter, ou fosse motivo de se justificar, seria Rubem, né? Que seria o primogênito que estaria sendo, entre aspas, lesado. Tudo bem, tiveram a ideia de matar José, mas um de seus irmãos o livrou. Disse: não façamos isso. Quem foi que disse para que não fizessem isso? Justamente Rubem. Justamente aquele que deveria ter medo de que José dominasse sobre eles, porque quem deveria ter o direito, quem teria o direito perante os costumes, seria justamente Rubem. Mas justamente esse que estaria sendo mais lesado foi justamente o que defendeu seu irmão José. Eu acredito que Rubem também era convertido. Rubem tinha temor ao Deus Altíssimo. Já os outros não, os outros disseram: vamos matá-lo. Rubem deu a ideia de não matá-lo. Aconteceu que eles disseram: então vamos jogá-lo numa cova. Acordaram de jogá-lo numa cova. Porém, a cova estava seca. Talvez se tivesse água, ele tivesse morrido. De certo que também ele não morreu na queda. Foi vendido como escravo. Ia passando uma caravana e disseram: vamos então vendê-lo como escravo, vamos pegar a túnica, vamos salpicar sangue na túnica e vamos dizer que uma fera o comeu. E assim foi feito. Uma fera o comeu. E levaram a notícia para Jacó, e Jacó ficou muito contristado com isso. Certo. Como era um plano de Deus, ele foi levado como escravo, foi vendido à casa de Faraó, a Potifar. Potifar viu que ele era diferente e ele foi se engrandecendo na casa de Potifar, sendo alguém muito importante para Potifar. Teve o caso da mulher de Potifar querer se deitar com ele e ele fugiu da presença dela, sendo que com isso ela disse que ele estava tentando forçá-lo e ele foi parar na prisão. Veja só como é que as coisas acontecem na vida de quem serve a Deus, de quem busca a presença do Senhor. Não estamos falando em perfeição, mas nós estamos falando em ter consciência de quem nós somos e de quem é Deus. Mesmo ele sendo caluniado, ele permaneceu fiel. E mesmo ele na prisão, Deus o exaltou. E mesmo ele na prisão, interpretando também dois sonhos, o sonho do copeiro e do padeiro mor, Deus revelou a ele e aconteceu como ele havia dito a esses dois presos de Faraó, que um seria enforcado em 3 dias e o outro em 3 dias, o copeiro iria voltar à casa de Faraó. Então ele diz: lembra-te de mim quando tu estiveres lá. Porém, a Bíblia diz que ele voltou à casa de Faraó, né? O copeiro voltou à casa de Faraó para servir Faraó, porém se esqueceu de José. José poderia ficar espantado, ficar triste, mas ele continuou sendo fiel. Passados 2 anos desse episódio, Faraó tem os seus sonhos das espigas, né? E das vacas, das espigas gordas e magras e das vacas magras e gordas e das espigas murchas e bonitas. E o sonho era um só. Quem foi que falou a Faraó? Foi justamente aquele copeiro que lembrou de 2 anos antes ter tido a revelação de José. José, então, é trazido à terra, à presença de Faraó. Mas 2 anos se passaram até ele chegar na presença de Faraó. Então, quando o Faraó também viu em José que ele era especial, que ele tinha a presença de Deus, a presença do Deus Altíssimo,
Ele então o exaltou. Contando aqui os versículos, lendo com todos, nós lemos rápido, não é? 15, 20 minutos talvez. Meus irmãos, da hora que ele foi vendido até a hora que ele se apresentou diante de Faraó, foram quantos anos? Foram 13 anos. Ele tinha 17 anos quando foi vendido. Quando ele se apresentou a Faraó, ele tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade. A história é linda, a história é bela, a história é verdadeira, mas não vamos frisar apenas na questão da bonança. Por mais que nós tenhamos aqui lido o sofrimento dele, é bom a gente lembrar que para nós alcançarmos a graça de Deus, que é pela misericórdia de Deus, a gente sabe, mas não é de qualquer jeito, nós temos que persistir no caminho do Senhor. Mesmo com a dificuldade, a gente tem que persistir. Talvez a gente leia um versículo e diga que maravilha, que realmente é maravilha. Mas durante esse período, esse percurso, temos problemas, temos dificuldades. Meus irmãos, foram 13 anos ele sofrendo, ele passando perseguições, mas ele continuando com seu objetivo, que era honrar o nome do Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, eu poderia citar vários para lições para nós, né? Mas eu vou apenas citar um versículo que está em outro livro, que os irmãos bem sabem, Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, meus irmãos. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso dever? O nosso dever, meus irmãos, é nós estarmos na presença de Deus, clamando e reconhecendo a nossa condição e pedindo diariamente, constantemente pedindo a graça de Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo que acha que está certo, mas às vezes vai dar algo não muito bom, não vai dar algo que não condiz com aquilo que a gente pensava. E nós vemos na situação de José que tudo apontava para uma calamidade, mas ele já tinha tido o sonho e ele cria naquele sonho. Ele tinha alegria no contato que ele tinha com Deus, porque ele sabia que Deus falava com ele. Então, não importa a situação que nós estejamos, na situação que nós nos encontremos, Deus nos mantém firmes, mesmo com as dificuldades, se nós formos fiéis. Sempre vai valer a pena nós servirmos a Deus. Mesmo o jovem José, na dificuldade que ele enfrentou, ele foi fiel. Então não tem isso, porque eu sou jovem, porque eu sou idoso. Não importa. Se nós formos buscar na Bíblia, Paulo morreu bem idoso, sendo fiel a Deus. José desde novo já era fiel a Deus. Aquela menina também que foi levada à presença de Naamã, ela diz: quem dera que meu senhor tivesse na terra de meus pais, pois certamente lá ele seria curado. Então ela sendo uma prisioneira na terra estranha, ela levou também a palavra. Então tem criança, jovem, idoso, não importa a idade. Tem pessoas fiéis a Deus e essas pessoas fiéis a Deus têm dificuldade. O nosso papel, meus irmãos, é justamente clamar a Deus, que é o único que pode nos socorrer, é o único que pode nos manter firmes, é o único que pode nos socorrer na angústia, é Deus. E aqui com José nós vemos justamente isso, que apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar de tudo estar mostrando para um desastre, mas ele continuou fiel. Até o dia que José se apresentou já com 30 anos, Faraó reconheceu que Deus estava com ele, que Deus o abençoava, e deu o anel dele, colocou na mão de José e disse:
Apenas no trono eu sou maior que tu. Então, meus irmãos, para chegar naquele nível, naquela situação, foi muita dificuldade. Não importa a dificuldade que você vai enfrentar, continue firme, meu irmão. Continue firme, continue buscando a presença de Deus, continue reconhecendo que é só Deus. Nós não temos para onde correr. Como o Pedro falou, né? Jesus começou a discursar e a Bíblia diz que uns diziam assim: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E começaram a se retirar da presença de Jesus. Então Jesus perguntou: e vocês também, para os discípulos, vocês vão querer se retirar? Pedro disse: para quem nós iremos? Tu tens a palavra, se tu tens as palavras da vida eterna. Então eu agradeço por tudo. Vamos ficar com essa meditação em nossa mente, né? Não importa o que aconteça, meus irmãos, vamos ser fiéis. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Boa noite a todos.